Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de poder recomeçar aos nossos cultos presenciais aos domingos e felizes pelas mudanças, não só físicas, como você já está percebendo, mas principalmente as mudanças dentro dos corações, o que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Vamos orar, dando início ao nosso tempo juntos aqui, pedindo a bênção do nosso Deus Pai. Senhor Deus, nós somos gratos por esse retorno, depois dessa pausa por 11 semanas em que estivemos impedidos por várias circunstâncias de nos reunir como um só povo aqui nesse local. Mas ao mesmo tempo nós somos gratos porque durante esse período a igreja continuou ativa, continuou se movimentando, porque é um corpo vivo, é o corpo vivo de Cristo. E nós te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui e temos a liberdade de estudar a Tua palavra juntos, elogiar o Teu nome, orarmos para o Senhor e uns com os outros e pelos outros. Nós lembramos, Senhor, da vida do nosso querido irmão Alain, que continua entubado. Nós pedimos para que o Senhor continue o recuperando e dê plena cura e restauração a ele. Nós pedimos para que o Senhor traga paz ao coração da Patrícia, das meninas, e que o Senhor use toda essa circunstância para a Tua glória, como já tem feito. Nós lembramos, Senhor, de pedir por consolo também à família que perdeu a irmã do Alain. Pedimos para que o Senhor também se manifeste a todos e que eles possam sentir um pouquinho do Teu amor por meio da vida da Tua igreja. Assim oramos, pedindo por tudo que será feito aqui, que seja feito com consciência, com clareza, que estejamos totalmente concentrados nisso que é único na nossa semana, quando esse povo se reúne para Te buscar. Esse é o primeiro dia da semana e nós queremos finalizá-lo dedicando toda a nossa semana ao Senhor. Assim fazemos, no nome de Jesus. Amém. Gente, que legal que a gente voltou. Graças a Deus pela retomada e que não haja mais nenhuma paralisação, né? Que a gente continue e que chegue o fim essa pandemia. Eu convido os irmãos a abrir o Salmo 45. Iremos ler o Salmo 45, 46 e 47.
Diz assim a palavra do Senhor: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente, pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloes e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei. Acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação, são conduzidos ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Batam palmas, vocês todos os povos. Aclame a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível. É o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam a música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu trono. O soberano das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano e exaltado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Enquanto os irmãos que estão chegando vão procurando um lugar também. Acabamos de ler no Salmo 47,
nós devemos cantar louvores ao Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar novamente um cântico que aprendemos hoje pela manhã, que repete as palavras de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a nossa responsabilidade diante disso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos cantar um cântico que é bem conhecido, mas que ao cantá-lo os irmãos possam se lembrar de quem Deus é, que de fato amemos ao Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pelo fato dele ter morrido por nós.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou.
preciosa salvação, a graça me otorgou, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como morrer de amor sem fim, perfeita graça vivendo em mim. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como morreu de amor sem fim, perfeita graça vivendo em mim. Ele nos libertou, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como morreu de amor sem fim, perfeita graça vivendo em mim. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salva agora irei ao santo lá no céu. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como morreu de amor sem fim, perfeita graça vivendo em mim. Amém. Pode se sentar. Som. Nós vamos orar com o boletim. Ainda tem alguns boletins lá, alguém não pegou. Se quiser pegar aí agora. Nosso último culto congregacional foi dia 14 do 3, dia 7 do 3. E de lá para cá, bastante pessoas devem ter feito aniversário. Eu tenho aqui os dessa semana. Maria Matos, a Emma Petronilha, também a Gilene, Natanael, o Anailton. Mas alguém fez aniversário do dia 7 de março para cá? O Gil fez, Juliano, o Rafa. Ok. Temos também no verso do boletim as famílias por quem oraremos durante essa semana, então os irmãos façam um esforço em lembrar. Nossa, quanto Almeida, todo mundo é
Almeida aqui. A Marinete, a Valdemar e a Fátima, Luiz Antônio, a Cleide e o Romildo. Também temos os diáconos, e nenhum deles está aí hoje, coincidentemente. O Alain, todos sabem, está hospitalizado, teve uma ligeira melhora, mas ainda preocupa bastante. Então os irmãos não cessem de orar pela cura completa do Alain. Também o José Valdeci, que aproveitou para visitar os pais, deve estar para voltar, e também o Wilson. E pelos presbíteros, que eu que falo, o Gil, o José e também o Honest. Eu gostaria de ler o Salmo 46, mais uma vez. Sei que o Gil já leu, mas se os irmãos me permitem. Antes eu pensava assim, bom, a gente tem muitas orações no culto. A gente poderia ter mais músicas e a pregação. Temos muitas orações. Isso ficou para trás. Não penso mais assim. E eu gosto que tenha agora muitas orações durante o culto. Primeiro, porque oramos para Deus, que é nosso refúgio e nossa fortaleza. E segundo, porque na oração descansamos. Na oração encontramos paz, como cantamos. E na oração paramos de lutar. Eu gostaria de ler Salmo 46 mais uma vez. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Para o Altíssimo que oramos. Quando estamos alegres e quando não estamos tão alegres. Por conta da pandemia, por conta da perda da irmã Líria, por conta do Alain hospitalizado, por conta de muitos outros problemas. Mas na oração descansamos. Então eu convido os irmãos a baixarem a cabeça e, além de me ouvirem orar, orem comigo e intercedam por essas famílias que citei. Se alegrem pelos aniversariantes. Orem comigo. Deus nosso Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus 3 vezes santo, Senhor dos senhores, sobre tudo e todos. Diante do Senhor estamos absolutamente prostrados, rendidos, sabedores de que o Senhor está conosco, sabedores de que no Senhor podemos descansar. Alegra o nosso coração, ó Deus. Renova em nós a alegria da Tua salvação. Diante do Senhor estão os irmãos que aqui citei, que fizeram aniversário, ou que farão aniversário essa semana, também os que já fizeram, desde o dia 14 para cá. Renova no coração desses meus irmãos o entusiasmo em Te servir. Também diante do Senhor estão as famílias que aqui citei. O Senhor conhece melhor do que qualquer um de nós a necessidade de cada um e o que cada um necessita. Visita cada um dessas famílias, ó Deus. Derrama sobre eles Teu sopro. Alegra o coração de cada um. Transforma as situações de adversidade. Transforma em bem todo o mal que os rodeia. Diante do Senhor também está a vida do Alain. E Te suplicamos que o Senhor o cure e que o Senhor o traga de volta para a sua família em perfeito estado de saúde. Esse é o nosso desejo mais profundo. E suplicamos ao Senhor porque só o Senhor é capaz de fazer isso. E para a Tua glória pedimos que o Senhor o faça. Traga ele de volta. Que o Senhor conforte o coração dos familiares dele. O coração da Laura, que perdeu uma irmã. Que ela consiga descansar no Senhor e ter do Senhor o conforto que não encontre em nenhum outro lugar. Consagramos esse culto ao Senhor. Recebe a nossa oração. Recebe o nosso louvor, as nossas petições.
nós que somos pó, erguemos a voz ao Senhor, que é nosso Pai, e ao Senhor pedimos. Assim oro em nome de Cristo, nosso resgatador. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Leremos os versículos 28, do versículo 28 até o versículo 34. Marcos 12, 28 a 34. Diz assim o Senhor: aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O nosso mundo está muito confuso. Nós vemos confusão em tudo quanto é canto. Na política, na ciência, na economia. Até a verdade é relativa. Dependendo das informações que você tem uma verdade, o outro tem outra. Em meio a tudo isso, a igreja de Jesus também parece confusa. Confusa, além dessas coisas que eu citei, em relação a quem ela é. Afinal de contas, o que é a igreja? Quem faz parte da igreja? Qual é o papel que a igreja deveria ter nesse mundo? A quem ela deveria se submeter? O que ela deveria fazer neste mundo confuso? Para responder essas perguntas, que nós vamos iniciar uma minissérie nesse domingo, de 10 mensagens, em que nós falaremos a respeito do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O que ele faz nesse mundo, especialmente onde estamos aqui, nesse bairro. E nós vamos começar por esse texto que foi lido. Se você reparar comigo no versículo 28, um escriba, era um estudioso do Antigo Testamento, era um copista, mas não só copiava o Antigo Testamento, ele interpretava o Antigo Testamento e ele também ensinava o Antigo Testamento para as pessoas. Esse homem vai até Jesus e pergunta: qual é o maior, o primeiro, o principal dos mandamentos? De todos, de tudo aquilo que Deus ordena. E Jesus responde a esse homem, citando um texto da lei que ele tanto conhecia. Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6. Nós cantamos esse texto. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus, e vocês vão amá-lo com tudo o que vocês têm. Amar ao único Deus sobre todas as coisas e com todas as suas forças, com todo o seu ser. Mas Jesus vai além na sua resposta. Se você perceber no versículo 31, ele adiciona. E ele diz: olha, há um segundo maior mandamento.
que parece ser consequência do primeiro. Esse segundo maior mandamento é amar ao próximo. E perceba o que Jesus está dizendo: amar ao próximo como nós já amamos a nós mesmos. Como nós já nos amamos. Aqui Jesus está fazendo uma outra citação do Antigo Testamento, do texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então a conclusão de Jesus para a pergunta desse homem é a seguinte: não há mandamentos maiores do que esses dois. Tudo o que Deus espera dos homens é resumido nessas duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. A resposta de Jesus é inusitada, mas a resposta daquele escriba também é inusitada. Porque nós lemos nos versículos 32 e 33 que ele reage de uma maneira diferente da maioria dos escribas, dos fariseus que confrontavam Jesus. Ele reconhece duas coisas. Primeiro, ele reconhece que esses, de fato, são os dois maiores mandamentos. Ele diz: respondeste bem, mestre. Mas a segunda coisa que ele reconhece é que esses dois mandamentos, eles valem mais do que qualquer sacrifício ou qualquer sistema religioso que o homem possa oferecer a Deus. Era o que os judeus mais se orgulhavam naquela época. E esse homem está dizendo: são os dois maiores mandamentos e valem mais do que todas as coisas religiosas que nós fazemos. E aí Jesus responde no versículo 34, considerando essa resposta sábia, uma resposta prudente. E Jesus afirma sobre o escriba, né? Ele diz: você é diferente dos outros líderes, da maioria dos outros líderes, que me rejeitam. Você não está longe do reino de Deus. Na verdade, você está bem próximo de encontrar o reino de Deus. Eu gostaria de destacar duas observações sobre essa passagem. A primeira observação é que para que alguém faça parte do reino de Deus, é necessário, primeiro, amá-lo sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a si mesmo. Para que alguém faça parte do reino de Deus, para que entre no reino de Deus, é necessário essas duas coisas. Foi isso que Jesus disse àquele homem. Segundo Jesus, só quem reconhece isso está perto do reino. Portanto, se nós queremos fazer parte do povo de Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos amá-lo acima de tudo. Mas não só isso, nós também devemos amar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos de nós. Ninguém participa do reino de Deus sem compreender essa verdade. Igrejas estão nesse momento realizando e celebrando vários cultos. E talvez abarrotadas de pessoas que querem várias coisas, mas não amar a Deus e não amar ao próximo como a si mesmo. É triste dizer, pessoas que estão lotando igrejas, que estão longe do reino de Deus. Ninguém participa do reino de Deus se não ama a Deus e não ama o próximo como a si mesmo. Essas são atitudes do povo de Deus. Mas a segunda observação que eu queria destacar para você desse texto é que nada do que nós possamos tentar fazer para oferecer para Deus supera essas duas coisas. Supera amá-lo e amar o próximo. Nem mesmo a religiosidade substitui essas duas coisas. Isso significa, então, que é inútil você tentar fazer de tudo, boas ações, doações, ser bonzinho, ser um cara legal com as pessoas, ser um religioso, tentar manter um alto padrão de moral, ser uma pessoa que se afasta de coisas mundanas. Você pode fazer tudo isso e você pode considerar que essas coisas são coisas boas, mas você não pode fazer essas coisas e esquecer do principal, que é amar a Deus e amar ao próximo. Nada substitui os dois maiores mandamentos. Se nós falhamos nos dois maiores mandamentos, nós falhamos em todo o resto. Mesmo que nós sejamos escribas, mesmo que nós sejamos mestres da lei, conhecedores de capa a capa das nossas Bíblias, isso é perdido, isso é em vão. Mas a pergunta é: como nós fazemos isso? Como nós amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos? Por onde eu começo? A própria Escritura nos dá algumas dicas.
E é a partir de agora que nós começamos a série sobre o povo de Deus. Nós vamos aprender nessa série essas 3 frases: amar a Deus, amar o próximo, servir ao mundo. Nessa primeira mensagem nós vamos trabalhar o tema de amar a Deus. Como amar a Deus? Sabia que tem um texto que foi escrito especificamente para nos ensinar de maneira bem prática como podemos amar a Deus? Ah, toda a Bíblia, José, óbvio. Mas tem um texto que você pode colocar na geladeira da sua casa, pendurar lá. Sabe qual texto é? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O povo de Deus, nessa passagem, havia sido escravizado no passado por 430 anos, lá na terra do Egito. E sob a liderança de Moisés, Deus liberta o seu povo por meio de vários milagres. Nós conhecemos essa história. Após a derrota dos egípcios no Mar Vermelho, que se fechou e engoliu a todos, o povo de Deus passa com os pés secos para o outro lado. E Deus conduz o seu povo até um monte no deserto, o Monte Sinai. E ali Deus se revela a todos eles. E Deus dá a esse povo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como uma espécie de contrato de casamento que Deus assina e dá para o povo, para que o povo também assine. Os 10 mandamentos são uma espécie de resumo de tudo aquilo que Deus agora espera que o povo faça a partir de agora. Então, todo o restante da lei de Moisés, todo o restante da Torá, do Pentateuco, é uma explicação de como é que o povo pode guardar os 10 mandamentos. Em várias ocasiões do cotidiano, circunstâncias da vida. Em outras palavras, todo o Antigo Testamento, toda a lei, é um resumo, são comentários. São comentários dos 10 mandamentos, daquilo que Deus espera do seu povo. E os 10 mandamentos são divididos em 2 tipos. Eles falam primeiro sobre o relacionamento que o povo tinha com Deus, e depois falam sobre o relacionamento que o povo deveria ter com os outros, uns com os outros e com as pessoas de fora. Então, perceba o que Deus está dizendo para o povo nos 10 mandamentos. Eu vou ensinar vocês a se relacionarem comigo e com o próximo. Em resumo, o que Deus está dizendo, vocês vão aprender a amar a Deus e amar ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus. E os outros 6 falam sobre amar ao próximo. Hoje nós vamos nos deter nos 4 primeiros. Domingo que vem, se Deus permitir, os próximos 6 mandamentos. Então, se nós queremos obedecer ao primeiro e maior mandamento, amar a Deus, é por aqui que nós deveríamos começar. Um resumo do estudo dessa noite é o seguinte: o povo de Deus ama a Deus. Pode falar comigo? O povo de Deus ama a Deus. E como é que esse povo demonstra isso? Obedecendo a Deus. O povo de Deus ama a Deus e demonstra isso obedecendo a Ele. Amém? Muito bom, então vamos para os 4 primeiros mandamentos. Ame a Deus assim. Deveria estar escrito aí no título do nosso trecho. Ame a Deus dessa maneira. O primeiro mandamento está no versículo 3, olha o que Deus diz. Não terás outros deuses além de mim. Se nós fôssemos parafrasear o que Deus está dizendo nesse primeiro mandamento, poderia ser o seguinte: tenha somente o Senhor como Deus. Tenha somente o Senhor como Deus. Porque pelo que Deus diz aqui, se Ele é o único Senhor, se Ele é o
Deus verdadeiro, diferente de todos os outros ídolos criados por homens que não são deuses, então Deus deve ser tratado assim, em especial pelo seu povo. O povo desse Deus verdadeiro deve tratá-lo como um Deus verdadeiro. Eles não devem ter a sua lealdade dividida entre Deus, o único Deus que existe, e outros senhores, outros deuses, outras estátuas, outras imagens, outros ídolos que eles criaram. Ou seja, há apenas um Senhor, e o povo deve considerar apenas esse Senhor como divino. Então, toda a vida do povo deve ser dedicada a esse Deus vivo. E essa aqui é uma clara proibição à idolatria. A que as pessoas tenham deuses. Mas também é uma clara proibição à idolatria mista, que aconteceu muito na história do povo de Israel. Quando o povo oferecia sacrifícios a Deus, mas também oferecia a outros ídolos. Deus está dizendo, não, tenham apenas a minha pessoa como Deus. Os outros não são deuses. Então, conforme o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, na prática, significa não levantarmos ídolos que venham competir com Deus no senhorio, no trono das nossas vidas. A ponto de que esses ídolos que nós erguemos se tornem deuses que merecem todo o nosso amor, toda a nossa lealdade. Talvez você diga, não, eu não tenho estátuas, eu não tenho ídolos em casa. Eu me livrei disso há muito tempo atrás. Ou eu nunca entrei nessa. Isso é para a turma lá da igreja da esquina ali, né? Que tem imagens. Aqui não. É mesmo? Sonde seu coração. Um ídolo é tudo aquilo que você coloca no trono do teu coração e que você considera como o seu bem mais precioso, que se você perder, a sua vida acaba. Talvez o dinheiro seja o seu ídolo. Talvez o seu trabalho seja o seu ídolo. Talvez os estudos tenham se tornado deuses na sua vida. Talvez o sexo. Talvez a comida. Você não consegue viver sem comer o máximo que puder, sem limites. Talvez seja a sua beleza. Você faz de tudo para ficar mais bonito, mais bonita. Talvez seja o álcool. Talvez seja o excesso de exercício físicos. Talvez sejam os seus desejos, seu ego, seu perfeccionismo. Talvez seja a sua preguiça, seu bem-estar. O seu casamento, ele pode se tornar um ídolo. Os seus filhos podem se tornar ídolos. Os seus pais podem se tornar ídolos. E num tempo de pandemia, a sua saúde pode se tornar um ídolo. A ponto de ela impedir que você faça aquilo que Deus manda. Amar a Deus e amar ao próximo. Tenha somente o Senhor como Deus. Você quer amá-lo? Obedeça ao primeiro mandamento. Segundo mandamento, nos versículos 4 a 6. O texto diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento poderia ser resumido da seguinte maneira: reconheça a divindade de Deus. Reconheça a divindade de Deus. Eu vou explicar o que Deus está dizendo aqui nesse trecho. Esse segundo mandamento, muitas vezes, é confundido com o primeiro. E às vezes os comentaristas, eles misturam essas coisas. E parece um pouquinho do primeiro, né? Mas é diferente. Porque nesse segundo mandamento, o povo é proibido de criar imagens, de criar estátuas, que tentem reproduzir alguma divindade. Se eles estiverem cumprindo o primeiro mandamento, quem é a divindade deles? Quem é o único Deus deles?
se eles estiverem cumprindo o primeiro mandamento? O Senhor, certo? Ah, mas eu poderia fazer uma estátua que represente o meu único Deus? Deus está proibindo no segundo. Não. Você não vai fazer uma réplica, você não vai fazer uma imagem que me represente de qualquer ser da criação. Você não pode fazer isso. O que era muito comum nos povos ao redor de Israel. É exatamente isso que acontece quando Moisés está nesse texto aqui, lá no monte, em cima do monte, recebendo os 10 mandamentos, e o povo está lá embaixo, e dizendo, Moisés está demorando muito. E o que eles fazem lá embaixo? Eles criam um bezerro de ouro. E quando eles adoram um bezerro de ouro, eles dizem, eis aí Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eles não estão cultuando simplesmente uma divindade pagã. Eles criaram uma imagem do Deus que os libertou. A pergunta é, por que isso é um problema? Por que criar uma estátua, uma representação de Deus é um problema? Porque isso reduz quem Deus é. Isso diminui quem Deus é. Isso transmite uma imagem equivocada de quem Deus é, limitada. Não sei quantos já viram desenhos de Jesus. Imagens, gravuras. É legal para ter uma ideia de como são os atores norte-americanos. Porque não tem nada a ver com a época de Jesus. Nada a ver. E isso diminui, limita a imagem que nós temos de quem Deus é. Quando nós criamos uma estátua, quando nós criamos um objeto pode ser visto. O objeto pode ser compreendido, se nós fizermos análises e olharmos em todos os cantos e observarmos, olha, tem um detalhe aqui, tem outro ali, até que nós chegamos num ponto e dizemos, eu já conheço todo esse objeto. Quando nós criamos um objeto, nós podemos transportá-lo, então nós pegamos ele, levamos para um lado, nós pegamos ele, levamos para o outro lado. Porque o objeto é vulnerável, ele está sob o nosso controle. É por isso que Deus está dizendo, vocês não vão fazer isso comigo. Porque eu não sou um objeto, eu não posso ser comparado a nada que eu criei. Sejam animais, sejam aves, nada em cima nem embaixo, em qualquer canto, nem imagens de pessoas. Eu não sou como essas coisas. Eu criei essas coisas. E o que Deus está dizendo é o seguinte, todas essas coisas são limitadas. E se você tentar me reproduzir por meio delas, você está sendo desonesto com quem eu sou. Porque eu não posso ser visto. Eu não posso ser compreendido plenamente. Eu não posso ser transportado. E eu não posso ser controlado. Porque eu sou Deus. E eu criei todas as coisas. É isso que Deus está dizendo no segundo mandamento. Por isso a ordem. Vocês devem reconhecer a diferença que há entre o seu Criador, o único Deus, e toda a criação. Essa criação que é finita, que é limitada e que é mortal. Por isso, conforme o segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas na prática, significa reconhecer a divindade de Deus. E como isso funcionaria, talvez, em situações do dia a dia? Eu gostaria de sugerir pelo menos 3 implicações aqui. Primeiro, guardar esse segundo mandamento significa não tratar ao Senhor como um ser igual a nós, ou como qualquer criatura que foi criada, ou qualquer elemento da criação. Como se nós pudéssemos chegar até Deus em pé de igualdade. Já viu gente orando assim? Falando com Deus como se ele fosse parça, como se Deus estivesse aqui. Ou tem gente que ora falando com Deus como se ele estivesse abaixo, desrespeitando a Deus. E há pessoas que oram a Deus e tratam a Deus com uma posição de superioridade sobre Deus, exigindo coisas de Deus. Estão quebrando o segundo mandamento. Uma outra situação da vida. Guardar o segundo mandamento significa que nós deveríamos nos prostrar diante da divindade de Deus, diante da majestade de Deus. Esse Deus que é Criador. Qual a última vez que você separou o tempo para pensar sobre o tamanho de Deus? Sobre os atributos de Deus? Sobre quem Deus é? Ele é totalmente diferente da gente. Ao mesmo tempo, em terceiro lugar, nós não deveríamos tentar controlar a Deus.
muito comum pensarmos em fazer barganhas com Deus. Eu te dou aqui, você me dá ali. Eu estou sendo fiel aqui, então me devolva daquela maneira. Eu dou dinheiro aqui, então você precisa me dar uma bênção aqui. Isso é não reconhecer a divindade de Deus. Muitas vezes ameaçamos a Deus. Muitas vezes fazemos um pacto. Não com o diabo, mas com Deus. Eu vou fazer tudo isso, mas o Senhor me devolve isso. Terceiro mandamento, versículo 7. O texto diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. O sétimo mandamento, também muito confundido hoje em dia, poderia ser resumido da seguinte maneira: represente corretamente a Deus. Represente corretamente a Deus. A ideia da palavrinha tomar o nome em vão, o tomar, significa você pegar algo e jogar sobre os seus ombros e carregar. O que Deus está dizendo é: não carregue o meu nome. E o nome, ele representa a nossa identidade, representa quem nós somos. Não leve sobre si quem eu sou, dizendo fazer parte de quem eu sou, dizendo que me representa, em vão. Tomar o nome de Deus em vão é o mesmo que dizer: ei, eu sou de Jesus, eu faço parte do povo de Deus, mas viver de maneira banal, de maneira pagã. Tem implicações de ficar falando o nome de Deus o tempo todo. Tem gente que acha que é só isso. Pode ser isso? Pode, mas vai além. Vai além do que você dizer: Jesus, oh meu Deus. Você deveria tomar mais cuidado em ficar repetindo o nome do seu Senhor tantas vezes, mas deveria ter mais cuidado ainda em como você carrega sobre os ombros quem Deus é. Como você representa Deus nesse mundo. O terceiro mandamento é uma proibição a representar a Deus, dizendo ser dele de uma forma pagã, vã, inútil, mentirosa. Em outras palavras, quando você faz isso, quando você carrega sobre os ombros o nome e a reputação de Deus de maneira vã, significa que você está mentindo sobre quem Deus é. Porque você está apresentando para as pessoas uma imagem que não é de Deus. É uma imagem do seu coração sujo. É uma imagem do seu coração fétido, pecador. E você faz essas coisas em nome de Jesus. Você está tomando, carregando o nome de Deus em vão. Quando você mente, quando você usa palavras para denegrir pessoas, para ofender pessoas, para machucar pessoas, Deus não falaria essas palavras. Mas quando você tem atitudes também que não são atitudes de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Você não está representando corretamente quem Ele é. De acordo com o terceiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, na prática, é buscar honrar a reputação de Deus perante o mundo, naquilo que você fala e naquilo que você faz. Quando nós falhamos nisso, quando nós somos mentirosos ou injustos, ou quando nós simplesmente fingimos que não vemos essas coisas, quando nós aprovamos a mentira, a injustiça, ou quando nós acobertamos, nós comunicamos uma imagem errada de quem Deus é. Para esse mundo, nós tomamos o nome de Deus em vão. Pense como isso se aplica nas suas refeições na sua casa. Como isso se aplica quando o seu vizinho te visita. Como isso se aplica quando você tem um conflito com um familiar. Como isso se aplica quando a sua empresa precisa pagar um imposto. Não tome o nome de Deus em vão. Você o representa. Quarto mandamento, versículos 8 a 11, o texto diz assim:
lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 4º mandamento poderia ser resumido da seguinte maneira: encare o tempo do jeito de Deus. Esse negócio de sábado aí é para adventista. Esse negócio de sábado é para judeu. Esse negócio de sábado aí é para testemunho de Jeová. Não é para mim, não. Nós somos batistas. Ninguém te informou? Batistas não guardam o sábado. Nós nos reunimos no domingo. Pois esse mandamento vai muito além do que guardar um dia. O que Deus está dizendo é: os 7 dias da semana é eu quem digo o que vocês vão fazer. Vocês vão encarar o tempo do jeito que eu encaro. O tempo não é de vocês. O tempo é meu. E se vocês são o meu povo, vocês vão considerar o tempo do meu jeito e não do jeito de vocês. Sábado é a tradução de uma palavra hebraica, Shabat, que significa descanso. Descanso. Nós não podemos nos perder nas discussões que ocorrem em volta do sábado ou do domingo, como os judeus nos tempos de Jesus se perdiam, o que pode fazer, o que não pode, tinha um que fazia, tinha outro que não fazia. Porque se você fica girando em torno apenas dessas discussões, você perde o ponto principal, porque o ponto principal é, Deus está dizendo, por que você deveria guardar os Shabat, o dia de descanso para Deus? Porque ele diz, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Deus parou. Deus Shabat, Deus descansou, Deus concluiu a sua obra, então o seu povo deveria fazer a mesma coisa. Ele diz, 6 dias da semana eu estou dando de lambuja para vocês, façam o seu trabalho, cuide das suas coisas, mas o 7º dia vai ser meu, vocês vão fazer o meu trabalho, vocês vão ter tempo na sua agenda para mim. Vocês não vão viver buscando apenas os seus sonhos, as suas metas, os seus alvos. Vocês vão pensar em mim quando considerarem o tempo. E quando alguém perguntar para vocês por que vocês fazem isso, vocês dirão, o tempo é de Deus e eu uso do jeito dele. Se nós considerarmos o que Deus está ordenando para esse povo, o que ele esperava deles no 4º mandamento, produziria 2 frutos. Primeiro, provocaria uma pausa na rotina daquele povo, uma pausa no corpo. Tem gente que trabalha e nunca tem uma pausa para o corpo. Mas não só seria uma pausa para o corpo, seria uma pausa para a mente, seria uma pausa para os animais também não aguentam. E é impressionante como Deus diz, vai ser uma pausa também para a terra, porque a terra não aguenta o consumismo que os homens criam. Mas também esse mandamento serviria para que o povo dedicasse tempo para as coisas de Deus. Perceba, se é um mandamento é porque nós temos problema com essas coisas. Imagine se Deus nunca tivesse te dado uma ordem para você buscá-lo pelo menos um dia na semana, como seria a nossa vida? A nossa tendência é não parar nunca. Deus já sabia disso. Quer amar a Deus sobre todas as coisas? Lide com o tempo do jeito dele, de forma intencional. Conforme o 4º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas na prática é um esforço por respeitar o ciclo de tempo que foi criado por Deus. Esse ciclo envolve trabalho e descanso, não tem como mudar. Foi estabelecido na criação e foi ordenado nos 10 mandamentos, e é o que Deus espera de mim e de você. Talvez você diga, mas meu trabalho é diferente. Tudo bem, mas você tem que considerar o ciclo de trabalho e descanso. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte:
Primeiro, durante a semana, você tem que trabalhar. Ele diz, 6 dias trabalharás. 6 dias você vai ser bom trabalhador. Você não vai ser preguiçoso, você vai ser uma pessoa diligente. Você não vai ser procrastinador, você não vai ficar enrolando, você não vai ficar enganando o seu chefe. Você vai trabalhar, 6 dias para trabalhar. Você tem tempo para isso. E deveria dedicar o seu tempo para isso. Trabalho. Mas também, o que Deus está dizendo é que esse povo deveria descansar. E nós precisamos descansar. Que não é a mesma coisa que ficar com os pés para cima de preguiça. Descansar é depois do trabalho. E o descanso nos ensina que nós somos limitados. O descanso nos ensina que nós precisamos parar para dormir. Já parou para pensar que o momento mais inútil da sua vida é quando você está dormindo? Qualquer um pode vir e fazer qualquer coisa com você. Você está vulnerável. O que Deus está dizendo com isso? Você é vulnerável. Você é frágil. Por isso pare para lembrar dessas coisas. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, de acordo com o 4º mandamento, significa também dedicarmos o tempo do nosso melhor dia. Talvez o seu melhor dia não seja o domingo, talvez o domingo seja o dia da escala. Considere isso. Mas se não for possível mudar, considere o seu dia de descanso. O melhor dia. Deus está dizendo, esse é meu. Esse é meu. Não é teu não. Os seus são 6. Ah, mas não dá tempo. Então, deixa de trabalhar num deles aí, mas o 7º é meu. O 7º é meu. Esse dia vai ser um dia de descanso. Você vai parar e vai dedicar esse dia para mim. Você vai aprender de mim. Você vai me cultuar. E você vai servir na minha obra. Quando nós consideramos o tempo do jeito de Deus, não se torna um peso, mas se torna algo prazeroso. É delicioso trabalhar 6 dias e um dia dedicar para o Senhor. Mas é terrível desconsiderar esse ciclo de trabalho e descanso. E talvez você já saiba do que eu estou falando. Eu gostaria de encerrar a minha fala lendo os versículos 1 e 2 desse capítulo. Nós não lemos no início, mas vamos ler agora. Êxodo 21 e 2. Quando Deus reuniu todo o povo, foi isso que ele falou. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Perceba o que Deus está dizendo aqui para esse povo. Os mandamentos que Deus está dando, esses 10 mandamentos, nós estudamos os 4 primeiros, são orientações de Deus para o povo, para que o povo cumpra. Deus está esperando que eles cumpram essas coisas, como parte daquele contrato que eles estão assinando ali, um contrato de casamento. Mas foque no detalhe que Deus dá no versículo 2, ele diz, eu já assinei o contrato, eu já tirei vocês da escravidão, eu já sou o teu Deus, eu não serei o teu Deus se você guardar os 10 mandamentos, eu já sou. Eu não irei te libertar da escravidão se você guardar os mandamentos. Não, eu já te libertei. Você já está livre. E porque você está livre, agora os 10 mandamentos não são regras para que você cumpra, para que você alcance o meu favor. Os mandamentos são maneiras amorosas, são maneiras coerentes de você responder à minha salvação. Eu te libertei. A vida era miserável no Egito. A vida era miserável na escravidão. Quando você vivia amarrado e preso pelos seus pecados, eu te libertei de lá. Como você vive agora? Você vai viver como você vivia, preso no pecado? Não, vai ser dessa maneira. Você já está liberto, você já está salvo, você já faz parte do meu povo, eu já sou o teu Deus, eu já te amo. Então me ame. Em resposta, é isso que Deus está dizendo. Na prática, por que alguém iria cumprir os 10 mandamentos? O que Deus está dizendo não é para alcançar o meu favor, mas porque você já foi alvo do meu amor, eu já te salvei. É uma resposta, portanto, eu gostaria de finalizar esse tempo com 3 perguntas, que só você pode responder, ou melhor, responder para si mesmo.
Porque os textos que lemos respondem as perguntas. Primeira pergunta: você quer fazer parte do povo de Deus? Talvez você tenha frequentado constantemente esse prédio aqui, ou outros prédios, achando que fazia parte do povo de Deus, mas nunca amou a Deus. O que Deus está dizendo é: você quer fazer parte do meu povo, mesmo tendo sido religioso a sua vida inteira? Quer fazer parte do meu povo? Então reconheça a sua escravidão, reconheça a sua servidão aos ídolos, a deuses que você criou e colocou no meu lugar. Reconheça a sua escravidão ao pecado e clame por libertação, porque eu dou libertação livremente a quem pede. Hoje talvez seja um marco na sua vida, e você passe hoje a sair do Egito, da escravidão, e fazer parte do povo de Deus. Segunda pergunta: você quer demonstrar gratidão pela salvação? Quer demonstrar gratidão pela libertação de Deus? Então o que Deus está dizendo é: me ame sobre todas as coisas. Esse é o primeiro alvo de quem quer fazer parte do reino de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você pode fazer a terceira pergunta: como eu amo a Deus? Você quer saber como amá-lo de maneira prática? Grave esse texto. Comece tentando cumprir os 4 primeiros mandamentos. Tenha somente o Senhor como Deus. Segundo, reconheça a divindade desse Deus, Ele não é como as coisas criadas. Terceiro, represente esse Deus corretamente. E quarto, encare o tempo do jeito dele. O povo de Deus ama a Deus e demonstra isso o obedecendo. Amém? Quero te convidar a curvar a sua fronte e em silêncio conversar com Deus. Enquanto temos esse fundo musical, você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor e dizer aquilo que você precisa dizer a Ele nessa hora. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor deixou as regras de como adorar o Senhor, como amar o Senhor. E a gente aprendeu que amar o Senhor é obedecer. Não podemos amar o próximo nem servir ao mundo se primeiro não amar o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essas instruções. E obrigado por ter usado a vida do Zé em mais uma vez nos alertar sobre como devemos amar o Senhor. Se falamos que amamos o Senhor, então temos que te obedecer. Eu imploro ao Senhor por esses meus irmãos aqui, que a gente venha servir ao Senhor através da obediência também. Não há outra maneira de dar mais um outro passo se primeiro não respeitar o Senhor e obedecendo, cumprindo aquilo que o Senhor manda. Nos envergonhamos diante de Ti, porque todos os dias pecamos contra o Senhor, desobedecemos ao Senhor. Isso é verdade. A tua Escritura diz que a gente erra assim, principalmente por não conhecê-la.
Mas obrigado por ter mandado Jesus Cristo e nos ensinou na prática como obedecer, ao ponto de morrer na cruz do Calvário por amor ao próximo, por amor primeiro ao Senhor, em obediência ao Senhor, e depois por amar ao próximo, e primeiramente ser fiel a Ele mesmo. Que durante esse decorrer dessa semana, que a gente venha a estar praticando isso, obedecendo ao Senhor, não só essa semana, mas todos os dias da nossa vida. Por favor, Deus, não deixe que a gente se esqueça a hora nenhuma, que tudo que a gente possa fazer seja para a honra e glória do Senhor. Eu peço ao Senhor pelos meus irmãos que por favor os levem para casa, prepare-os para os seus trabalhos, para as suas tarefas de amanhã, e que a gente cumpra esse mandamento de obedecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor acompanhe a todos nós. Estamos dispensados.